Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de operações com vetores. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Dado os vetores A, B e C, represente graficamente os seguintes vetores. O vetor A mais B, o vetor A mais C, o vetor A mais B mais C. Beleza? Então, para a gente resolver essa questão, a gente tem que lembrar do seguinte, que vetor ele tem módulo, direção e sentido. O módulo é a quantidade, é o número que representa esse vetor. A direção é representada pela reta e o sentido a seta. Tá? Outra coisa importante é, onde um vetor termina, começa o outro vetor. Beleza? Então, vamos pensar assim. Aqui, né, os quadrinhos, né, eles estão com as dimensões diferentes, mas eu vou representar de acordo com a quantidade de quadrinhos, tá? Para que a gente tenha aqui a nossa figura formada. Olha só, o nosso vetor A, ele quer o vetor A mais o vetor B. O vetor A, ele seria esse cara aqui, certo? Então, eu poderia vir aqui e falar, ó, esse aqui é o meu vetor A. E depois, ele quer que a gente represente o vetor B. O vetor é o quê? Aonde um vetor termina, começa o outro vetor. Então, eu vou vir aqui e vou representar aqui o meu vetor B. Então, esse aqui seria o meu vetor B. Então, ficaria assim, olha só. Esse cara aqui seria o meu vetor A e esse aqui seria o meu vetor B. Sempre lembrando, aonde um vetor termina, começa outro. E ele quer que a gente represente o vetor A mais B. Então, a gente poderia dizer que o vetor A mais B seria exatamente o vetor que liga esse ponto a esse aqui, ó, né? Então, esse aqui seria o meu vetor soma, ou vetor A mais B. Esse cara aqui seria o vetor A mais o vetor B, beleza? Agora, vamos lá. Eu quero o vetor A mais o vetor C. Então, eu vou lá e vou pegar o meu vetor A. O meu vetor A gente sabe que é esse camarada aqui. Então, venho aqui, coloco, ó, esse aqui é o meu vetor A. Depois, eu vou pegar o meu vetor C. O meu vetor C é esse carinha aqui, ó. Então, a gente vem aqui e coloca o vetor C. Lembrando, aonde um vetor termina, começa o outro vetor. Então, esse aqui seria o meu vetor A e esse aqui seria o meu vetor C. Só que ele quer quem? O vetor A mais C. O vetor A mais C vai ser o vetor que sai desse ponto aqui e vai até aqui. Então, a gente pode dizer que esse carinha aqui, ó, em verde, é o vetor A mais C. Beleza? Aqui eu coloquei errado, é o vetor A mais B mais C. Vamos copiar aqui para ele ficar direitinho, ó. Deixa eu copiar esse aqui, ó. Então, vamos lá. O vetor A mais B mais C. Ó, deixa eu pegar ele aqui. Seria o vetor A mais B mais C. Vamos botar ele aqui, certo? E aí, esse aqui a gente ignora. Bom, vamos lá. Quem é o vetor A? O vetor A é esse cara todo aqui. Opa! O vetor A é esse cara todo aqui.
Então, eu vou pegar e vou colocar ele aqui, ó. Temos aqui o nosso vetor A. Depois ele quer o vetor B. O vetor B é esse carinha aqui que a gente vai representar aqui, ó. Então, esse aqui seria o meu vetor B. Depois o meu vetor C, que é exatamente esse cara aqui, ó. Então, vamos botar ele aqui. Então, vamos lá. Vetor A, esse aqui, certo? Ó, vetor A, depois o vetor B, né? Vetor A, vetor B, e depois o vetor C. Aí eu pergunto para você, como é que a gente vai fazer o vetor soma desses caras aí? Porque a gente tem que obedecer a ordem, não é? Então, o vetor soma vai ser exatamente aonde o último vetor começou e o primeiro vetor começou. Então, esse aqui seria o meu vetor soma. Mas note que quando eu vou fazer o meu vetor soma, ele passa sobre o C novamente. Então, a gente pode dizer que o vetor soma vai ser toda essa partezinha roxa aqui, ó. Entendeu? Então, esse aqui vai ser o meu vetor soma, ou seja, A mais B mais C. Beleza?